seria maior ainda se não fosse o choque com essas notícias recentes. Ontem eu vi a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes havia mandado prender mais de 200 réus do 8 de janeiro e imediatamente eu pensei o seguinte, bom, ele mandou prender esses réus em razão da fuga de outros réus, mas não é possível. Eu ainda tentei dar algum benefício da dúvida, porque seria muito absurdo prender uns pelo comportamento dos outros. Hoje, quando eu consegui ler sobre esse caso, eu fiquei ainda mais incrédula e ainda mais em choque. Sim, é isso que você está ouvindo. O ministro Alexandre de Moraes mandou prender mais de 200 réus do 8 de janeiro por causa da fuga de outros réus. Isso aqui é o fim da picada. É mais do que inacreditável. É insano. Isso aqui não é rasgar a Constituição, o Código Penal, o Código de Processo Penal. Isso aqui é encharcar esses livros com gasolina e tacar fogo. Imagine se a gente fizesse isso na Lava Jato. Imagine se, em razão da fuga de Alberto Youssef no começo da operação, o juiz Sérgio Moro, de ofício, ou seja, sem pedido dos procuradores, por iniciativa própria, ele mandasse prender preventivamente os 533 investigados ou acusados da Lava Jato em razão de um risco de fuga de todos, porque Youssef fugiu. Se a gente fosse aplicar o raciocínio de Moraes, ou melhor, a falta de raciocínio de Moraes, ele poderia ter prendido todo mundo na Lava Jato várias vezes. Lembre que durante a Lava Jato, vários réus destruíram provas, vários réus tentaram fugir, vários réus tinham conta com dinheiro de corrupção no exterior, fora do alcance das autoridades brasileiras. Por exemplo, o Paulo Roberto Costa, lá no comecinho da investigação, antes de ele colaborar com a justiça, ele mandou os familiares dele sumirem com documentos, sumirem com provas. E aí imagina se o Moro mandasse prender as 553 pessoas acusadas em Curitiba. O que você acha que aconteceria com o Sérgio Moro se ele fizesse isso? O que você acha que os garantistas estariam dizendo? O que você acha que a imprensa, a grande imprensa, publicaria sobre isso? Sem ter feito nada disso, sem que a Lava Jato tenha feito nada comparável ao que Moraes está fazendo. Toffoli chamou a Lava Jato de pau de arara do século XXI. Gilmar Mendes disse que era coisa de pervertidos. Onde está Toffoli? Onde está Gilmar Mendes? Onde estão lá? Onde são os garantistas do Brasil? Eles estão rindo dos presos em secreto? Quem que são os pervertidos? Por que a indignação dos ministros é tão seletiva? Vamos ler aqui um trecho da decisão que esses réus têm recebido, que mostra qual que é o único fundamento dessa prisão. Acompanhe comigo que eu separei aqui os trechos para destacar para vocês. Essa decisão ela diz que o término do julgamento e o fundado receio de fuga do réu, como vem acontecendo reiteradamente em situações análogas, seriam suficientes para autorizar a substituição das medidas cautelares pela prisão preventiva. É até difícil começar a falar das ilegalidades dessas decisões, porque está tudo errado. Bate uma tremenda frustração, bate uma indignação com a injustiça, bate uma indignação com essa hipocrisia desses ministros que não buscam justiça, mas seletivamente decidem-se de acordo com os seus interesses. Vamos fazer um esforço aqui agora para enfrentar isso, para enfrentar a nossa frustração, para falar disso, porque não dá para deixar passar isso em branco. Nós temos que denunciar essas ilegalidades sem parar, sem trégua, dia sim, dia também. Eu vou denunciar aqui 5 ilegalidades da decisão de Moraes que mandou prender esses 200 réus do 8 de janeiro. Primeiro, tudo indica que as 200 decisões foram tomadas de ofício, ou seja, por iniciativa própria do Moraes, sem pedido da Polícia Federal, sem pedido da PGR, como o Moraes fez em outros casos semelhantes, não havendo ainda nenhuma informação em contrário a isso. Desde que o pacote anticrime foi aprovado em 2019, juiz não pode mais decretar prisão de ofício. O ministro Alexandre de Moraes não sabe disso ou ele atropela a lei de propósito? É um caso de ignorância de quem não fez concurso público para virar juiz? Ou é um caso de má-fé e de desprezo pela lei?
O pacote anticrime alterou o artigo 311 do Código do Processo Penal, que prevê atualmente que a prisão preventiva só é cabível a partir de requerimento do Ministério Público ou da polícia. Mas Moraes não liga mais para a divisão das funções penais faz tempo. Ele é vítima, ele é o delegado, ele é o procurador e ele é o juiz de uma vez só. Ele é o todo-poderoso, ele é o supremo. Se ele fez isso com um e não aconteceu nada, por que não fazer com 200? Decidir a prisão sozinho viola também o sistema acusatório, que impõe uma básica separação da função do juiz daquelas de investigar e de julgar. Segunda ilegalidade. Moraes viola um dos princípios mais sagrados da nossa Constituição, que é a intranscendência da pena. O que quer dizer isso? A Constituição prevê que nenhuma pena vai sair da pessoa do condenado para outras pessoas. Isso quer dizer que ninguém pode ser culpado ou responsabilizado pelos atos de outra pessoa, pelos erros dos outros. Você responde pelos seus atos, pelas suas ações. E uma decisão de prisão preventiva jamais poderia ser fundamentada em atos de terceiros, já que é preciso demonstrar que o próprio investigado ou condenado agiu de maneira a preencher os requisitos autorizadores da prisão preventiva, de maneira a ele representar o risco para a sociedade. É a liberdade dele, e não a liberdade dos outros, que tem que representar o risco para a sociedade. Isso é óbvio, isso é evidente, isso é básico. Cada réu e cada investigado responde pela sua própria conduta. Mas para Moraes, não. Se um réu do 8 de janeiro fugiu, por que não prender todos? Tem que prender outros 200, que aguardam o final do julgamento. Terceiro, as decisões e os casos que vieram a público não comprovam nenhum fato concreto dos acusados que justifique as preventivas. O entendimento uniforme dos tribunais é que você não pode basear a prisão de alguém na possibilidade abstrata de que a pessoa fuja, ou na possibilidade abstrata de que a pessoa pode coagir testemunhas. É preciso trazer comportamentos da própria pessoa, que mostrem que ela está praticando atos para fuga ou para coagir testemunhas. Roberto Youssef só foi preso depois de ter praticado N crimes e está fugindo. Foi a mesma coisa com a Nelma Kodama. Paulo Roberto Costa só foi preso na segunda operação, não na primeira contra ele, porque a gente provou que ele tinha destruído provas. E quem são as pessoas que o Xandão mandou prender? As histórias de algumas delas foram mostradas em uma excelente reportagem da Gazeta do Povo. Nós temos o Felício Manuel, um veterinário de 58 anos, que estava cumprindo suas medidas cautelares e cuidando da sua mãe idosa, mas que o Xandão considerou um foragido. Nós temos a Iraci Nagoshi, uma professora aposentada de 71 anos, que entrou no Palácio do Planalto para se proteger das bombas de efeito moral e, por causa disso, passou 7 meses presa na colmeia, sem seus remédios para diabetes, perdendo peso, sofrendo crise de ansiedade e apresentando sinais de depressão. Ela foi condenada a 14 anos de prisão, sem ter cometido um único ato de vandalismo. Que golpe que a dona Iraci conseguiria dar no Estado brasileiro, pelo amor de Deus! E ela agora foi presa. Nós temos também a pastora Sandra Chaves, 49 anos. Ela foi lá para orar, orou pelo Congresso e foi condenada a 14 anos de prisão. 14 anos de prisão por causa de uma foto dela, uma pastora, braços abertos, orando. Quarta ilegalidade. Essas decisões, via de regra e pelo que foi divulgado até agora, não tem nenhuma outra fundamentação idônea, violando a regra de fundamentação necessária das decisões judiciais. O ministro Alexandre de Moraes sequer diz quais são os outros casos de fuga. Ele, ainda que se fosse possível admitir que outros casos de fuga fossem legítimos para justificar uma outra prisão de outra pessoa, ainda assim ele não fala quais são as outras fugas. Ele não detalhou, não individualizou os casos, não mostrou qual seria a relação desses outros casos com os dos demais 208 réus do 8 de janeiro presos ontem. E por que as fugas das outras pessoas dariam a entender que esses réus, como a dona Iraci, de 71 anos, também fugiriam. Então, Dallagnol, desmonte da Lava Jato, não preciso nem perguntar. Pode dar sua aula aí, meu amigo. Guilherme, essa associação Juízes para a Democracia era a associação que vivia criticando e atacando a Lava Jato.
uma associação de juízes progressistas, de esquerda, e eu não sei por que eu não fico tão surpreso, embora ainda fique surpreso com essa notícia, porque é muito difícil de engolir, né? Mesmo para alguém que seja progressista, de esquerda, não dá, não dá. O ministro Dias Toffoli, ele já pode pedir música agora no Fantástico. Primeiro, ele foi alvo de uma matéria do jornal britânico Financial Times no ano passado, e aquela matéria veio depois que ele deu aquela decisão ridícula, mandando investigar a Transparência Internacional, logo depois da Transparência Internacional ter divulgado o índice de percepção da corrupção, com o Brasil lá no fundo do poço. E agora presta atenção nesse detalhe. Ele mandou investigar a Transparência Internacional logo depois dela ter creditado a piora do Brasil no índice de combate à corrupção, em grande parte as decisões absolutamente esdrúxulas dele mesmo, Dias Toffoli, que anularam provas e suspenderam multas dos acordos da leniência da Odebrecht e da JF. Ou seja, está aparecendo aí Alexandre de Moraes. O Toffoli, ele sendo criticado pela Transparência Internacional, e o que ele faz em seguida? Manda investigar a Transparência Internacional. Depois, o segundo gol do Toffoli veio com o The Economist, uma outra revista britânica que fez uma longa matéria sobre o aumento da corrupção em toda a América Latina, tendo como personagem principal o Brasil. A reportagem do The Economist foi um vexame devastador para os ministros do Supremo e para a classe política brasileira, que foram corretamente apontados pela revista como responsáveis pela vingança do sistema contra a Lava Jato e contra quem trabalhou nela. O vexame maior gerado pela Economist, no entanto, foi do Dias Toffoli, que foi imortalizado e agora reconhecido internacionalmente pela revista, que mencionou em inglês o apelido The Friend of My Father's Friend, ou, em bom português, o amigo do meu pai. Como isso era chamado por Marcelo Odebrecht nos e-mails secretos da Novo Odor, da antiga Odebrecht. Agora, pela terceira vez, num hat-trick, o The Friend of My Father's Friend brilha nas manchetes internacionais. Agora, mais uma vez, no Financial Times, que deu uma escovada absurda em Toffoli, chamando o Toffoli de, separei aqui entre aspas para você, o juiz por trás da iniciativa para enterrar a maior investigação de corrupção da América Latina. Gente, isso aqui é um vexame, é uma vergonha, é uma mancha internacional para o Toffoli e para o Supremo Tribunal Federal. Eu não ia querer estar na pele do Toffoli hoje, mas o que a matéria da Financial Times criticou no Toffoli, especialmente, eu vou listar aqui para vocês alguns trechos da matéria para vocês terem a noção do tamanho da escovada que foi. A matéria, já no começo, fala de uma reunião que o Lula teve com os irmãos Wesley e Joesley Batista, donos da JF, que é a maior empresa de proteína animal do mundo e que foi agraciada pelo Toffoli com uma suspensão de uma multinha aí de 10,3 bilhões de reais. Lembrem que a esposa do Toffoli é advogada da JF no outro caso. Detalhe, puro detalhe. Sabe como foi que o Financial Times chamou essa reunião entre o Lula e os donos da JF? Chamou de sinais de um surpreendente retorno da desgraça, fecha aspas. O Financial Times lembrou que a JBS admitiu ter pago propina milionária e que ela mantinha um departamento exclusivo responsável por gerenciar os repasses ilegais, da mesma forma como o Odebrecht tinha o chamado Departamento de Operações Estruturadas, ou melhor, o Departamento da Propina. Vamos dar uma olhadinha nesse trecho que eu separei aqui para ler para vocês, porque é um trecho muito importante. Abre aspas. A investigação de suborno de uma década descobriu corrupção generalizada envolvendo dezenas de políticos e empresários durante um período em que o partido de Lula estava no poder. Grande parte do trabalho para desmontar os resultados da investigação, que recuperou bilhões de dólares de empresas envolvidas, está nas mãos do STF, em especial do ministro José Antônio Dias Toffoli. Fecha aspas. Uma outra coisa que a Financial Times fez foi mostrar uma pesquisa do Atlas Intel dessa semana que apontou que 6 em cada 10 brasileiros discordam totalmente da decisão do Toffoli de anular todos os atos da Lava Jato contra o Marcelo Odebrecht, que é o mais recente absurdo do Toffoli. Um outro dado trazido por essa pesquisa e que foi destacado pela Financial Times foi o dado de que Toffoli é o ministro do Supremo mais
mal avaliado de todo o Supremo. Em outras palavras, Toffoli é o ministro do Supremo com a pior imagem pública perante os brasileiros. 52% dos brasileiros têm uma imagem totalmente negativa do Toffoli. A única coisa que eu posso dizer sobre isso, além de concordar com esses brasileiros, é que Toffoli faz por merecer. Toffoli fez de fato um hat-trick, um triplo gol. Contudo, foi um triplo gol contra o Brasil e contra a sua própria imagem. Se é que ele ainda se preocupa com isso. Impressionante! Pablo Marçal já é o mais buscado no Google sobre pré-candidatos a prefeito de São Paulo. Um levantamento realizado pela consultoria Bytes revela que o influenciador e empresário Pablo Marçal, do PRTB, que tem buscado o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro para sua campanha à Prefeitura de São Paulo, pode não liderar as pesquisas, mas está em destaque nas buscas feitas no Google sobre os pré-candidatos da capital paulista, conforme reportado por O Globo. De acordo com o jornal, o nome desse influenciador digital foi pesquisado em média 7 vezes mais do que os nomes dos prefeitos Ricardo Nunes, do MDB, e dos deputados Guilherme Boulos, do PSOL, e Tabata Amaral, na última semana. Nas redes sociais, o desempenho de Pablo Marçal, que possui 14,4 milhões de seguidores em seus perfis oficiais no X, Facebook, Instagram e YouTube, se traduz em 3,2 milhões de interações. O deputado federal Kim Kataguiri, do União São Paulo, teve 570 mil interações, consolidando-se como o principal rival do influenciador em termos de engajamento. As buscas sobre Pablo Marçal foram impulsionadas por 2 eventos: a oficialização de sua pré-candidatura pelo PRTB e a divulgação de pesquisas Atlas Intel, em 28 de maio, que o posicionou em terceiro lugar na disputa pela prefeitura da capital paulista, com 10,4% das intenções de voto. Segundo uma pesquisa do Datafolha, divulgada no final de maio, Ricardo Nunes e o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, estão tecnicamente empatados das intenções de voto na corrida pela Prefeitura de São Paulo, ambos com 24%. Marçal, por sua vez, aparece com 7% das intenções de voto, um ponto percentual abaixo de José Luiz da Atena, do PSDB, e Tabata Amaral, do PSB. Outras pesquisas eleitorais recentes também indicam a presença de Marçal nas sondagens. Ele obteve 10,4% na pesquisa CNN Atlas, 7% no Datafolha e 5,1% no Paraná Pesquisas. Em todas essas pesquisas, Boulos e o atual prefeito ocupam as 2 primeiras posições, com um empate técnico entre eles em 2 delas.